A gente está aqui na Exótica para entrevistar o Dr. Thiago sobre as vacinações dos felinos, do trabalho proposto pela professora Carol. E a gente vai começar com 10 perguntas, e a primeira é: quais vacinas são obrigatórias e quais são recomendadas para os gatos? Hoje, no mercado que a gente tem de vacinas para felinos, é a tríplice felina, que ela imuniza os gatos contra panleucopenia felina, calicivírus e rinotraqueite. A quádrupla, que vem essas 3 doenças mais clamidiose, e a quíntupla, que ela tem, além dessas 4 imunizações, ela ainda imuniza contra a FeLV, que é a leucemia felina. Para fazer a quíntupla vacina, que tem o vírus da FeLV, esse animal precisa passar por um exame sorológico anteriormente, para que acabe vendo se ele já tem anticorpos, ou se ele já teve a doença da leucemia felina. Caso o gatinho já tenha tido, não tem necessidade de aplicar a quíntupla, então só a tríplice ou a quádrupla já resolve. E com que idade normalmente começa a vacinar gatos? Geralmente, a gente inicia a partir dos 45 dias. Os gatos a gente consegue fazer uma imunização um pouco mais tardíaca do cachorro, levando aí até umas 8 semanas para o início da primeira dose. E aí, a partir daí, a cada 21 dias, são feitas 3 imunizações, a cada 21 dias. Ao final das 3 doses, o animal está completamente vacinado e aí, anualmente, ele faz um reforço. Existem efeitos colaterais comuns após a vacinação? Assim, não é tão comum dar efeito colateral. Às vezes, se o animalzinho tiver algum desses vírus, a vacina pode brigar com o vírus, porque a vacina, o intuito dela é a imunização. Então, caso esse animal tenha tido contato com algum desses vírus e esteja com algum deles ativo no organismo, aí a vacina fatalmente vai acabar brigando com o vírus, já que o efeito da vacina é sempre a prevenção. Entendi. E os casos que vivem apenas dentro de casa, eles ainda assim precisam ser vacinados? Há muita controvérsia nessa pergunta, mas eu, como médico, sempre falo que o melhor caminho, como a gente falou anteriormente, é prevenir. Então, às vezes a gente, ainda mais as gateiras aí, o pessoal vê na rua, mexe com o gatinho, ou visita algum lugar. Vocês, estudantes de medicina veterinária, vão ter contato com outros animais, com outros gatos, que possam estar contaminados. Então a gente nunca sabe se a gente pode estar trazendo na sola do sapato, ou na nossa roupa, ou na mão, o vírus para o nosso irmãozinho. Então o ideal é sempre vacinar sim. Posso vacinar meu gato se ele estiver doente? Não deve vacinar, ele precisa ser vacinado por um médico veterinário, e esse mesmo médico veterinário vai verificar se esse animal tem condições, às vezes um hemograma, ou no próprio exame clínico, verificar se esse animal está em condições de receber a vacina. Qual a diferença entre vacinas nacionais e importadas em relação à eficácia das duas e o valor da aplicação delas? As importadas, elas passam por um processo muito mais rigoroso de armazenamento, de transporte, então, e só são vendidas exclusivamente para médicos veterinários. Então, esse controle mais rigoroso faz com que a eficiência da vacina seja muito mais segura. As vacinas nacionais, elas não são tão rigorosas. Por isso aqui, quando vocês perguntaram do valor, a nacional é bem mais em conta do que a importada, mas é por conta disso. Elas acabam não tendo uma eficiência, uma eficácia de imunização tão segura quanto as importadas. Então as importadas tendem a ser um custo mais alto do que as nacionais. Existe risco de reações alérgicas? O que fazer nesse caso? Existe risco sim, os riscos são mínimos, às vezes, como eu falei, o animalzinho tem contato com o vírus, isso pode gerar algum conflito ali com a vacina sendo aplicada no animal naquele momento, como pode ser uma reação alérgica a algum princípio ativo da vacina, que contém ali dentro uma cepa viral, então isso pode gerar alguma reação alérgica. Geralmente os sintomas o animal, ele pipoca o corpo, fica com alguns pelotinhos no corpo, coceira, febre, então isso pode ser um dos sintomas de uma possível reação alérgica. O tratamento a gente utiliza observação e utiliza geralmente corticoide. O corticoide ele pode neutralizar ou diminuir a eficiência da vacina, a eficácia daquela vacinação que foi aquela imunização feita naquele momento. Mas o corticoide aí acaba sendo um dos únicos medicamentos que vão acabar por interromper esse processo alérgico. No caso, meu gato que já foi vacinado antes, eu preciso continuar vacinando ele? Sim, todo ano a vacina ela tem uma eficiência de 1 ano, então ela dura 1 ano no organismo do animal. Então, próximo desse vencimento, já deve ser feita uma nova imunização. Aí já não mais o esquema de filhote, que é feito uma imunização um pouco mais acompanhada, o animal toma vacina todo mês, e depois, anualmente, ele toma uma dose até o final da vida deles. Então, para finalizar a nossa gravação e o trabalho, o doutor gostaria de nos contar algum fato ou curiosidade sobre a vacinação dos felinos? Deixa eu pensar alguma coisa. Dificuldade, talvez?
Uma coisa assim, né, que é bem diferente mesmo é a aplicação de medicamento em gatos, né? Eles se dão bastante trabalho no consultório, eles derrubam o consultório inteiro, então a gente acaba se deparando com várias situações na hora da vacinação, né, da imunização, né? E então que acaba que a gente sofre muito mais para vacinar, aplicar medicamentos em gatos do que em cachorro.